Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 6 de junho de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia, transmitido diretamente de Fortaleza, a partir das ondas da Rádio Assunção Cearense. Lá nos estúdios tem o comando do nosso querido Nilton Mourão, que está fazendo parceria com o nosso querido Vicente Alencar. Como sempre, eu inicio agradecendo aqueles que fizeram com que a nossa voz fosse ampliada nas redes sociais e fizeram o partilhamento do nosso vídeo, como o Francisco Edival, o Alexandre Viana, a Fernanda na Itália, o Jesus Alves, o Elton Pereira, que retransmite o nosso programa na sua web rádio Metro Interativo lá de Maranguape, e também para o Wagner Viana. Bom dia, Paramoti, bom dia, Nilton Mourão. Parabéns. Pois é, nós estamos aqui para isso. Estamos há mais de 2 anos nessa luta diária, né, nesse convívio diário, e mais recentemente com os novos talentos do Hora da Notícia, Vicente Alencar e Nilton Mourão. Bom dia também para o Nilo Sérgio e para o Everton Bezerra, que acabaram de entrar aqui. Eu queria começar falando sobre uma das principais notícias mais alvissareiras que tem hoje nos jornais, que é da Caixa Econômica ter baixado os juros, né? O Vicente focou no aspecto da renegociação dos mutuários, mas vai muito mais além. Esse aspecto do mutuário é só uma pequena parte, é daqueles que estão em dívida com o sistema e a Caixa está dando condições. Eu trabalhei na Caixa durante 18 anos, conheço muito bem, e 5 anos dele na área de habitação, na área de manutenção dos sistemas dos contratos. Então, fiz muitas dessas negociações que geralmente eram paliativos. Mas hoje, nessa crise, é possível que tenha muita gente com atraso. O que é que a Caixa Econômica está fazendo? Como sempre fez ciclicamente, neste caso das renegociações. Você está com sua prestação em atraso, mais de 10, podendo ter sua casa retomada, principalmente a partir do advento do SFI, que é o Sistema Financeiro. Tem o SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação. E o SFI é o sistema que está fora. Qual é a diferença dos dois sistemas? No SFH, o fundo é o do FGTS. É dirigido para até 1,5 milhão, imóveis de até 1,5 milhão, e tem regras diferenciadas, juros diferenciados, porque são bancados com um fundo que também tem menos remuneração, que é o FGTS. O SFI é bancado pelos recursos da Caixa Econômica. A remuneração da Caixa Econômica é o dobro do que se remunera no FGTS. O FGTS é 50% do que remunera a poupança. Portanto, é um juro mais baixo e por uma classe mais baixa. O SFI foi criado exatamente para a classe média. São imóveis acima de 1,5 milhão. Então, o que a Caixa está fazendo com quem está atrasado? Ou você pega o FGTS, é uma das possibilidades. Você pega o seu FGTS, se for suficiente, vai lá, pega o FGTS e quita essas prestações. Fica em dia e, a partir de agora, você paga as suas prestações normalmente, né? Quites com a Caixa Econômica que estava atrasada. Se você não tem condições de fazer isso, a Caixa faz o que se chama de incorporação ao saldo devedor. Ele pega esse atraso, digamos que o seu saldo devedor seja 100, a sua prestação seja 10, sei lá, um valor X, né, em relação ao saldo devedor, você pega esse atrasado, incorpora ao saldo devedor, coisa que você vai pagar depois, e para isso vai ter, se não quiser aumentar a dívida para pagar depois, se quiser deixar no mesmo prazo, você vai ter um aumento na sua prestação. Mas aquele atrasado todo, você não tem mais em termos de dívida. Mas o principal é a redução dos juros para financiamentos, para quem quer comprar imóvel. Por que isso é interessante? Porque a indústria que mais emprega, principalmente a mão de obra não qualificada, é a construção civil, que passa por uma crise, todos nós sabemos, né? Há muita pouca oferta nova de imóveis por causa da crise que passa o país. Então, com a redução desses juros, tanto lá no SFH, que são recursos do FGTS, quanto no SFI, que são recursos
da poupança da Caixa Econômica, haverá uma redução, e redução substancial, principalmente para a classe média. Por que principalmente para a classe média? O governo, então, estaria beneficiando a classe média em detrimento de uma da classe inferior? Não, é porque os juros da classe que é inferior à classe média já é pequeno. Já em parte, por exemplo, o juro do Minha Casa Minha Vida é subsidiado. Então, o que se tem de gordura nele é muito pouco para tirar. Então, foi tirado, mesmo assim, foi tirado alguma coisa. Já o da classe média, não. Foi onde houve uma redução bastante significativa. Eu até vi aqui, acho que foi o Globo que fez um muito interessante, está aqui no Globo, né? O que era de 8,75, antes era de 8,75, passa para 8,5. Isso é para quem não é da classe média, são aqueles recursos do SFH. Já no SFI, que era para imóvel acima de 1,5 milhão, e agora vai passar para 2 milhões, né? Pode ser até 2 milhões, os juros que era de 9,75 passa para 8,5%, quer dizer, uma redução de mais de 1 ponto percentual. Isso é muito grande, né? E assim, quem não era correntista pagava 11%, agora paga 9,75%, e acima disso, para quem não é correntista, a Caixa tem diferença. Se você é correntista da Caixa, tem conta na Caixa e faz o débito em conta, então há também uma diferença nos juros. Então, se você quer um juro menor na sua prestação, seja correntista da Caixa, é muito justo, né? E autorize o débito em conta. Então, isso pode gerar o reaquecimento da construção civil e trazer mais emprego. Eu não sei, foi uma notícia que foi dada também muito pouca atenção, foi que agora no mês de abril houve assim uma recuperação da indústria pequena, um crescimento de 0,2%, e houve também muita gente sendo empregada em abril. Oxalá que isso seja uma tendência e não apenas aquele efeito sanfona que acontece muito, que é acontecido na indústria, né? Aumenta no mês, aumenta no trimestre, diminui no outro trimestre. Em abril foi o melhor resultado desde 2013 no balanço de emprego e desempregado para o mês de abril. Então, essa foi uma notícia muito interessante. Deixa eu dar um bom dia aqui para o nosso querido doutor Paulo Roberto Soares Nobre, o Tadeu Fontinelli, a Verenice Magalhães, o Edmar Cordeiro, Carlos Luciano, estou ligado, Tadeu Fontinelli, estava falando da Caixa, tem um cara que foi colega meu da Caixa, foi meu gerente, uma das pessoas muito boas da Caixa, um dos amigos que eu deixei por lá. Antônio, pelo menos assim, que tem no meu coração, né? Um bom dia. E muita gente gostava do Tadeu também. Gostava porque não está mais na Caixa, gostava como colega da Caixa, como pessoa, uma figura fantástica. Aqui do Norte, viu? Bom dia para o José Soares da Silva, para a Karina Menezes, quando volta para a FM Paraíso. Bem lembrado, hoje a FM Paraíso voltou à sua programação normal, mas ainda com ajustes. Por exemplo, eu estava lá, eu estou aqui no mesmo prédio da FM Paraíso. Quando eu fui para lá, não tinha chegado ainda os equipamentos de conexão. Quando eu procurei, cadê os plugs? Não estava. Então, eu corri para cá, para a minha sala, para não deixar barato assim com a Rádio Assunção. Então, o Assis Nascimento, nesse instante, está lá na FM Paraíso, que voltou hoje, depois de 2 dias fora do ar. Está com o som ainda em ajustes, porque a antena foi instalada, mas você sabe como é que é a mudança, e principalmente a mudança de rádio. Muita coisa para desmontar no canto e muita coisa para montar no outro canto. Então, o novo estúdio está sendo montado, nós vamos trabalhar no estúdio, enquanto o outro estúdio grande está sendo construído. Essa mudança se deu assim repentina por uma questão judicial, né? Então não foi falta de planejamento. Imaginava-se que a gente ainda ia ficar na outra sede ainda por 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Pelo menos o desejo da administração era ficar 3 meses enquanto fazia o outro estúdio. O que aconteceu? Está havendo uma reurbanização lá do Alto do Cristo. A prefeitura tinha 2 rádios lá. Uma era a FM Plus, do nosso querido colega Donizete Arruda, que saiu mais cedo ainda, né? Saiu atirando, que era absurdo e tal, mas aquilo foi uma obra da prefeitura, tem o direito de imperador, né? Vai lá, manda e acabou-se. Então a justiça mandou a rádio sair, deu um prazo exíguo, lá em 10 dias tinha que sair, e a rádio saiu do jeito que podia sair, já está funcionando. Então, graças à equipe técnica da FM Paraíso, já está no ar, ainda restrito, está pegando bem em Sobral, está pegando em algumas cidades aqui, Massapê, mas o som da FM Paraíso vai muito além dessas cidades.
nesse momento, porém, está restrito por causa dessa mudança. Um bom dia para o Wellington Pereira, dizendo que está retransmitindo o nosso programa na sua web rádio interativa, em cadeia com a Rádio Assunção Cearense. O Hildeberto Gugel, bom dia para você. A Karina, estamos lhe esperando. A Sandrinha Valéria, bom dia, Luciano. Feliz quinta-feira para todos nós. E o Fábio Tágila, nosso querido colega jornalista, municipalista, tem um blog se especializando nisso daí. Então, a boa notícia hoje é essa daí, é a baixa dos juros na Caixa Econômica, que pode voltar a aquecer a economia desta área, deste segmento que é vital para o emprego, né? Porque um dos últimos que reage quando a economia está reagindo é exatamente na recuperação de empregos. E a construção civil é vital para isso, principalmente, como eu já falei, para a mão de obra não qualificada. Lá eles atingem todo mundo. O imóvel mais caro, como diz o Globo, terá economia maior, mas é porque eu acabei de explicar para vocês. O imóvel mais barato já tem uma redução nos juros. Outro assunto aí, nosso querido Newton. Mas depois é que eu digo, são duas boas notícias. Uma para quem já está no sistema e está com dificuldade de pagar, e a outra para quem quer entrar no sistema. O nosso querido Vicente falou do Banco Nacional de Habitação. Eu estava na Caixa quando foi para lá. O banco foi criado, mas acabou o banco, não é porque tinha acabado que não quisesse mais fazer habitação. O banco acabou porque a sua condição também acabou. O Banco Nacional financiava a habitação, e a Caixa também legou, né, o legado do banco do BNH foi para a Caixa com seus bônus, os seus ônus, né? Ele foi projetado, foi desenhado para a inflação de, no máximo, 10% ao ano, como é hoje, como está a economia hoje. Então, o BNH funcionaria bem hoje, né? E ele tinha um fundo que, se houvesse uma variação, o que acontece? O BNH, todo o fundo do BNH era do FGTS. Então, você pega emprestado, que é um dinheiro do trabalhador. É como você pegasse o dinheiro, tira lá deste fundo, financia aqui a casa própria, e o dinheiro que é reposto pelas mensalidades dos mutuários, você paga depois ao FGTS com alguns juros, né? Porque ali é o dinheiro do trabalhador. Ele foi desenhado por inflação de 10% ao ano. Então, se houvesse alguma variação de 11%, 12% para 15%, tinha um fundo que era o FCVS, que era o Fundo de Compensação e Variação Salarial. FCVS foi criado exatamente assim. Quando você pagava a sua prestação, parte da sua prestação era para esse fundo. Era como se fosse um fundo garantidor. Se por acaso houvesse um descompasso aí da inflação, e esse descompasso fosse até 25% ao ano, esse fundo bancaria. Poxa, na época do Sarney, a inflação chegou a 30%, a 80% ao mês. Então acabou com o banco, acabou, porque não tinha mais as prestações que o mutuário pagava e o reajuste das prestações naquela época eram atrelados, os reajustes eram atrelados ao reajuste do servidor, né, do empregado. Se ele tem 10% de reajuste, digamos que a inflação tenha sido 15%, então o BNH vai ter que pagar 15% para o FGTS, enquanto recebe só 10% do assalariado. E aí, com esse descompasso na inflação, que é no máximo 25%, adeus, quebrou o banco. Não tinha mais condições. Tanto depois a Caixa pegou isso daí, segurou esse prejuízo, né? Foi um grande prejuízo. Houve até brigas na justiça. Depois a Caixa, no fim dos dias, eu já estava na Caixa, no fim dos meus dias na Caixa, eu participei de um grupo de trabalho que era exatamente chamando as pessoas, venham pagar, venham liquidar suas dívidas, porque era mais benéfico para a Caixa dar um grande desconto para o mutuário e ele liquidar essa dívida do que o custo operacional de emitir
boleto, de emitir carnê de prestação, de ter operacionalização, contabilidade, o sistema que movimentava, que operacionava tudo aquilo dali. Então foi um grande prejuízo que a Caixa teve que bancar. Não é porque governos tenham deixado de lado a sua política habitacional. Depois a Caixa cumpriu esse aspecto da política habitacional e sempre que tinha inflação era paulada. Todo mundo perde com a inflação, né? Tanto o mutuário e quanto está nas crises, né? Como você bem lembrou, tem crise, as pessoas acabam deixando de pagar a prestação. Alguns até perdem as suas casas, né? E a Caixa tinha que fazer isso, porque ela tem que repor. Porque o SFI, a partir daí foi que se criou o SFI. Olha, nós precisamos também financiar para a classe média. Então, hoje, bem-vinda essa medida que pode reaquecer a economia, reaquecer a construção civil do Brasil, no Ceará, né, que a gente torce muito pelo nosso estado. Bom dia para o André Lima Ramos, grande Luciano, Milton Mourão, Vicente, que Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boas palavras, né? Catarina Soares, um bom dia para você, também para o Valíris, e o Júnior Nóbrega Janete, lá de Pentecoste. Um grande abraço para vocês. Pois bem, outro assunto que eu disse que ia tratar com você é sobre o que você vinha falando aí da reforma da Previdência, porque tem alguns estados, né, principalmente os estados governados por governos ligados a partidos de oposição ao Bolsonaro, que fazem um discurso contra a Previdência, incluindo o nosso Camilo, governador, que fez a sua reforma da Previdência aqui no estado do Ceará. E o Ceará é um dos bons estados em termos de ajuste fiscal no Brasil. Então, nisso, o Camilo é como que um peixe fora d'água dentro do seu partido. Do aquário do PT, o Camilo estaria fora. Não estou falando do aquário do Cid, não, viu? Porque o PT é contra o ajuste fiscal. E o Camilo não, o Camilo é um governador responsável. Né? Fez um ajuste fiscal, sabe da importância do ajuste fiscal, que irresponsavelmente os seus correligionários no Planalto, no Congresso, principalmente, né, são contra. Né? De novo está contra o Guimarães, está de novo contra a venda das privatizações, da venda das estatais, das subsidiárias. Está hoje no Jornal Povo de novo gritando que é um absurdo. É contra o ajuste fiscal. Aliás, hoje, de novo, o Plínio, né? O Plínio. Ontem foi o editorial do Jornal Povo, hoje é o Plínio. O Plínio nada mais é que um dos diretores, é o diretor institucional do Jornal Povo. Diz ele, o pente fino dos pobres. Veja só, tornou-se moda no governo, terminologia adotada pelos meios de comunicação, o uso da palavra pente fino, para referir-se à auditagem dos programas. Bom, o que resume o Plínio está dizendo? É o pente fino dos pobres. Para o Plínio, os pobres podem roubar. Para o Plínio, os pobres podem fraudar a Previdência. É como assim, os ricos não podem roubar. Eu acho que ninguém pode roubar. E eu acho que há ladrões tanto no andar de cima quanto no andar de baixo. Eu acho que tem que prender ladrões, tanto os grandes quanto os pequenos. Ao contrário do que diz o Plínio. Aí o Plínio não toca. Ele faz um salto, né? Um triplo salto, né? Ele sai dessa medida antifraude aprovada agora lá no Congresso, proposta pelo Bolsonaro, e uma medida que deve trazer em torno de 10 bilhões, são 9 bilhões e 800 milhões a previsão de economia com essa medida antifraude. Isso quer dizer que os pobres, segundo o Plínio, estão roubando muito. Então nós vamos deixar roubar porque é pobre, fraudar a Previdência porque é pobre, e os outros pobres que não estão na Previdência? E os pobres que estão desempregados e que não podem nem pagar a Previdência? Não, todos nós temos que ser honestos com os nossos deveres e os nossos direitos. Aí o Plínio faz um salto, diz que tinha que fazer antes era a auditoria da dívida pública. As duas coisas, Plínio, não são exclusivas. Uma pode ser feita e a outra também. Por que você está contra o pente fino dos pobres? E por que você vem falar em auditoria da dívida pública e não fala dos grandes devedores da Previdência? Porque o Jornal Povo,
a quem você serve, o grande jornal público, que é do nosso coração, de afeição, é um dos grandes devedores da Previdência. Você sabe disso. Então, se quer ser honesto e falar de dívida de Previdência, fale também em cobrar dos grandes devedores. Que muita gente fala e achando que com isso resolveria o problema. Resolve não. Mas tem que cobrar. Os grandes devedores têm que pagar. E os fraudadores e ladrões do dinheiro público, sejam eles ricos ou pobres, têm que pagar por seus crimes. Se o crime é de um colarinho branco, pague também. E até mais, eu acho que o colarinho branco devia ser agravado, porque tem mais condições. O pobre não, às vezes faz aquilo dali porque não tem condições mesmo. Mas o pobre, que às vezes também não precisa e vai fraudar a Previdência, muitas vezes levado por advogados desonestos também, para tentar essas coisas, qual é a prima? Tem que realmente pagar todos. E se está havendo fraude aqui, se a fraude é entre os pequenos, que também pague. Por que eu vou passar a mão na cabeça de um ladrão pequeno? Ladrão nenhum, criminoso nenhum, seja qual for a sua condição social. Você pode ir lá no tribunal, fazer os seus argumentos, tentar atenuantes quanto a isso daí. Ah, roubou uma galinha para matar a fome? Às vezes até é liberado, né? Mas roubar o serviço público